o chefe da seção de contas, isso, e o professor Frederico, que é o coordenador da Coordenadoria de Contas Partidárias Eleitorais, né? Eles são servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Eu gostaria muito de agradecer a presença deles. Eu sei que, enfim, a rotina de trabalho é difícil de conciliar com essas atividades, né, acadêmicas e extra trabalho, né, tribunal. E, por isso, acho que a gente tem que valorizar muito a aula deles hoje e todo o empenho para discutir o tema aqui com os servidores da casa e com os alunos também. Obrigada. Bom dia, pessoal. Nós somos do TRE de São Paulo. Vamos dar uma palestra aqui para vocês sobre prestação de contas. A gente preparou uma aula especial para vocês, um público externo. E eu queria dizer o seguinte, que o TSE também distribuiu um manual e uma cartilha para prestadores de conta e para o público externo, além de um curso EAD. Então, é importante, além dessa palestra, vocês acessem o site do TSE, né, para consultar esse material, que é muito importante para quem vai trabalhar com esse tema nas próximas eleições. Quem vai apresentar para vocês a palestra é o Michel. Michel, ele é o chefe, como dito já pela Carolina, ele é o chefe da seção de contas eleitorais e é o nosso maior especialista lá no TRE sobre o assunto. Então, aproveitem bem a palestra, podem fazer perguntas, se tiver qualquer dúvida, na medida do possível a gente vai interrompendo e dá a palavra para cada um. Tá? Uma boa palestra para todos. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Carolina e a todo o pessoal da Escola do Parlamento pelo convite, né? O convite foi dirigido lá ao tribunal e a gente teve a felicidade de ser indicado para estar aqui hoje com vocês para falar a respeito desse tema tão importante relacionado ao financiamento das campanhas eleitorais e a prestação de contas, as prestações de contas eleitorais. O tema tem sido recorrente, né, porque está relacionado com as próprias funções da Justiça Eleitoral e a questão da Justiça Eleitoral buscar a legitimidade das eleições, né? E é muito complicado a questão do financiamento pelo fato de que se busca garantir que o financiamento se dê de forma lisa, né, de forma transparente, de modo a se garantir o mínimo de igualdade nas eleições, né? Então, a Justiça Eleitoral tenta, por meio das prestações de contas eleitorais, pelas regras de financiamento de campanha e pela busca do cumprimento dessas regras de financiamento de campanha, contribuir, né, para a legitimidade das eleições e para o mínimo de igualdade entre os candidatos e partidos políticos nas eleições. E por isso que a legislação eleitoral, no que se refere, né, aos gastos, arrecadação e gastos de campanha, ela é tão restritiva, impondo requisitos para arrecadação, requisitos para a realização dos gastos eleitorais e requisitos para a prestação de contas eleitoral. Né? E cada vez mais se caminha no sentido de trazer transparência, não só lá na frente, quando o candidato apresenta a prestação de contas final, como também durante todo o processo eleitoral, e a gente vai ver agora, por meio dos relatórios financeiros, que devem ser enviados a cada 72 horas ao longo do pleito, né? Por meio da prestação de contas parcial, que agora é uma só e deverá ser enviada em setembro. E a gente entende que a maior tarefa da Justiça Eleitoral, no que se refere às contas eleitorais, é justamente essa: garantir a transparência dos gastos eleitorais, a transparência da arrecadação eleitoral, para que os eleitores possam ter conhecimento de quem está financiando a campanha dos seus candidatos, de quem está financiando a campanha dos partidos políticos, né, e de que maneira está sendo gasto, está sendo empregado, que estão sendo empregados os recursos arrecadados em campanha. Essa é a maior tarefa da Justiça Eleitoral, né, no que se refere às contas de campanha, e contribui aí para a formação do senso cívico, contribui para a formação da convicção do eleitor a respeito do financiamento de campanha, para que ele possa tomar as melhores decisões. Sempre lembrando, né, que protagonista da eleição tem que ser o eleitor, protagonista da eleição tem que ser os candidatos e os partidos políticos. Né? A Justiça Eleitoral, ou mesmo a estadual, quando julga uma ação que pode gerar uma eventual inelegibilidade, jamais podem se arvorar na condição de protagonistas das eleições. Né? A judicialização da política é péssima.
né? A política, né? O direito eleitoral é polêmico, porque envolve, de um lado, direito e política, que são dois temas bastante complexos e que envolve uma série de discussões, mas a judicialização da política ela acaba retirando do cidadão o papel de protagonista, a questão da responsabilidade do voto, para tentar transferir para o judiciário, ou para o legislativo, quando legisla, criando, de repente, outras figuras de inelegibilidade, restringindo direitos eleitorais, né? Então, a gente tem que ter consciência de que o protagonista dos pleitos são sempre os candidatos e os partidos e os eleitores, né? E que a justiça ela tem que agir lá para cumprir o seu papel, mas tem que ser uma atuação exclusivamente para cumprir o seu papel e, de maneira alguma, para tentar se substituir aos verdadeiros protagonistas das eleições. Bom, volta no primeiro slide, por favor. Aqui, né, a gente trouxe para vocês um primeiro slide para a gente começar a discussão relacionada ao financiamento das campanhas eleitorais no Brasil, né? Eu acho que se colocar no modo exibição aí embaixo vai ficar melhor. Sabe assim, do lado do percentual aí. Bom, em 2002, 2004, a ONG, né, As Claras, Transparência Brasil, começou a fazer um levantamento a respeito do custo das campanhas eleitorais no Brasil. Esse levantamento ele leva em conta, obviamente, os gastos e as arrecadações declarados, né? Então, aquilo que foi contabilizado passa a constar desses dados trazidos aí pelo portal As Claras. Está meio pequeno, eu vou trazer para vocês, vou mencionar dois dados que, para mim, são muito importantes. Em 2006, nós tivemos o total líquido de arrecadação nas campanhas eleitorais no Brasil de 1.730 bilhões de reais. Esse foi aquilo que foi declarado. E depois disso, a legislação eleitoral ela passou por uma série de mudanças, por uma série de mini-reformas eleitorais. Nos últimos 10 anos, nós tivemos ao menos 4 mini-reformas eleitorais, 2006, 2009, 2013 e 2015. E ao longo de todo esse período, apesar de todas as mini-reformas eleitorais, que tiveram o propalado propósito de diminuir gastos eleitorais, a arrecadação e os gastos eleitorais só aumentaram. Nós saímos de 1.780 bilhões em 2006 para alcançar praticamente 5 bilhões nas campanhas de 2014. Ou seja, as mini-reformas eleitorais trazidas aí pela Lei 11.300 de 2006, pela Lei 12.034, pela Lei 12.891, não alcançaram aquele escopo de reduzir os gastos de campanha. Então, esse é um dado para a gente trabalhar e pensar a respeito da questão do financiamento e a respeito das questões das mini-reformas eleitorais, que, infelizmente, não conseguiram, de alguma maneira, contribuir para que as campanhas ficassem mais baratas, porque, em tese, as campanhas ficando mais baratas, mais pessoas e mais partidos teriam condições de se financiar e disputarem as eleições em condições de igualdade. E isso, infelizmente, não foi alcançado. Agora a gente tem uma questão bastante interessante, uma questão nova para essas eleições. Não dá para fazer nenhum tipo de previsão, mas essa questão se refere à impossibilidade de doação por pessoas jurídicas. A partir da ação direta de inconstitucionalidade 4650, do julgamento da ação, o STF decidiu que pessoas jurídicas não podem mais doar para campanhas eleitorais, não podem mais doar para partidos políticos. O mote da decisão, as principais razões pelas quais chegou a essa decisão, seria no sentido de que, olha, pessoa jurídica não vota, pessoa jurídica não pode ser votada, dessa maneira a pessoa jurídica não pode influenciar no processo eleitoral. Será que isso vai trazer a redução dos gastos, a redução da arrecadação? Não sei, a gente tem que esperar para ver, mas pode ser uma mudança aí significativa na questão da arrecadação. Por outro lado, se o cidadão não tiver noção do seu papel, se os partidos políticos não tiverem noção da questão da fiscalização, se a Justiça Eleitoral não desenvolver corretamente o seu papel, isso pode, de uma outra maneira, desaguar no estímulo de caixa 2 de campanha. Então, a gente tem que observar e estar atento a esse tipo de coisa. A Justiça Eleitoral desempenha suas funções, tenta cruzar o máximo de dados possíveis, dentro daquilo que é legalmente permitido, para identificar eventuais gastos não contabilizados, despesas não contabilizadas. De que maneira que a Justiça Eleitoral faz isso? A Justiça Eleitoral cruza os extratos eletrônicos das contas de campanha, a Justiça Eleitoral cruza os dados de nota fiscal eletrônica dos municípios que celebram
convênio com a Justiça Eleitoral, dos estados que celebram convênio com a Justiça Eleitoral, para identificar eventuais arrecadações e gastos não contabilizados. E de que maneira que o cidadão comum pode contribuir para que a Justiça Eleitoral tenha condições de realizar esses cruzamentos. O cidadão comum pode verificar, por exemplo, se no seu município, né, há um convênio celebrado com a Justiça Eleitoral para o fornecimento das notas fiscais eletrônicas. Aqui em São Paulo a questão é tranquila. São Paulo tem, né, um convênio celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral para o fornecimento das notas fiscais eletrônicas. O município de São Paulo tem, o Estado de São Paulo tem. No Estado de São Paulo todo, nós temos hoje cerca de 90 mil municípios com o convênio das notas fiscais eletrônicas. Então, né, uma ideia, e é algo que a gente está trabalhando, é no sentido de que o cidadão verifique se no seu município há nota fiscal eletrônica, é um primeiro passo, e, além disso, se havendo nota fiscal eletrônica, se esse município celebrou ou não o convênio com o Tribunal de Contas para o fornecimento, desculpe, com o Tribunal Regional Eleitoral, para o fornecimento das notas fiscais eletrônicas à Justiça Eleitoral, possibilitando o cruzamento dos dados, né? Um outro ponto importante é a questão das circularizações e as informações de campanha. Qualquer pessoa que tenha prestado serviço numa eleição, qualquer pessoa que tenha doado para uma eleição, pode, por meio do site do TSE, comunicar a doação, pode comunicar a prestação do serviço, né? Independentemente de ter sido provocado previamente pela Justiça Eleitoral. E essas comunicações acabam sendo, né, levadas ao sistema da Justiça Eleitoral e vão ser cruzadas lá na frente para verificar se elas constaram ou não da prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Tá certo? Bom, gente, essas eram as considerações iniciais e agora eu vou passar para os tópicos que nós vamos abordar, né? E, eventualmente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, levante a mão e a gente vê a questão das perguntas. Eu quero abordar com vocês hoje a questão dos requisitos prévios à arrecadação das campanhas, né? A questão efetiva da arrecadação de recursos, alguns aspectos básicos dos gastos de campanha, né? Prestações de contas eleitorais e o SPCE Cadastro 2016. Tá certo? Pode passar. O SPCE Cadastro 2016, que é o sistema utilizado para a confecção das prestações de contas eleitorais, né? E a legislação básica aplicável aqui para a gente, né, está relacionada com a lei dos partidos políticos, né? Porque o partido político ele tem duas contas, né? O partido político tem a sua conta anual ordinária, que é por meio da qual o partido político se mantém, arrecada recursos para a manutenção da sua estrutura sem se relacionar com as eleições diretamente, e as contas de campanha, né, que o partido político também tem que prestar, participando do pleito, presta as contas de campanha, né? O partido pode transferir recursos, por exemplo, da conta ordinária para a conta de campanha, né, e aplicar nas campanhas eleitorais. E, por isso, né, a questão da arrecadação dos partidos políticos e da transferência de eventuais recursos mantidos pelo partido na sua conta ordinária para a conta de campanha, né, para aplicação nas campanhas eleitorais, que a lei dos partidos políticos ela é importante para a gente, né? Além disso, a lei das eleições, que traz as regras, né, a respeito do financiamento das campanhas eleitorais, da arrecadação dos gastos eleitorais das prestações de contas eleitorais. A resolução 23459 de 2015 do TSE, que estabelece o limite de gastos para as campanhas eleitorais. Antigamente, o que acontecia, né? Os partidos estabeleciam o limite de gastos para cada candidatura, né? Agora, o TSE estabelece o limite de gastos. E o TSE estabeleceu o limite de gastos por meio da resolução 23459 de 2015, né? Tem uma questão interessante com relação ao estabelecimento dos limites de gastos, que alguns municípios, o limite é estabelecido com base nos gastos realizados nas eleições anteriores, né? E alguns municípios, o valor por meio dessa conta foi inferior a R$10 mil para vereador e inferior a R$10 mil para prefeito, né? Então, o que prevalece? R$10 mil, R$100 mil ou o valor estabelecido de acordo com a média da campanha? Prevalece o valor que é maior, né, nesse caso, que seria o valor de R$10 mil para vereador ou R$100 mil para a candidatura a prefeito, né? Vocês devem me perguntar daqui a pouco qual que é o limite de gastos para prefeito de São Paulo e para vereador do município de São Paulo, né? Eu vou checar daqui a pouco e comento com vocês, que eu não me lembro agora de cabeça. E até 20 de julho de 2016, o TSE vai divulgar os valores atualizados, né, como limite de gastos para as campanhas dos cargos de vereador e prefeito, né? Vai atualizar, fazer atualização monetária. Então, esse valor anterior, por exemplo, R$10 mil para vereador, R$100 mil para prefeito, ou R$1 milhão para prefeito, R$100 mil para vereador,
né, a depender do município, alguns exemplos hipotéticos, esses valores eles serão atualizados, né, sofrerão uma correção monetária e serão publicados pelo TSE até 20 de julho de 2016 para servir como limite de gastos para essas candidaturas, né. Então, nós não teremos mais aquele pedido posterior ao registro da candidatura para alterar o limite de gastos, né? O partido não tem mais nenhum tipo de controle a respeito do limite de gasto. O limite de gasto agora vem por meio da legislação e o TSE, realizando o cálculo de acordo com o que está disposto na legislação, trouxe os limites de gasto por meio da legislação da resolução 23459 de 2015, né? Lembrando que esses valores serão atualizados monetariamente, corrigidos até 20 de julho. E, por fim, né, temos a resolução 23463 de 2015, que trata especificamente das arrecadações de campanha, das prestações de contas eleitorais, dos gastos de campanha eleitorais, agora para as eleições de 2016. Então, qualquer partido, qualquer candidato que participe da campanha eleitoral vai prestar contas, vai arrecadar, vai gastar e prestar contas de acordo com a resolução 23463 de 2015. Bom, e aqui o nosso sistema, né? Fiz questão de trazer para vocês de início já o sistema, o SPCE Cadastro 2016, porque o sistema é um pouquinho parecido com o sistema da Receita Federal, né? Mas na Receita a ótica é um pouquinho diferente. Por quê? A gente ofere renda o ano todo, né? Tem os nossos gastos pessoais o ano todo e vai prestar contas lá no exercício seguinte, né? Às vezes deixa para a última hora, baixa o programa da Receita no final de abril, apresenta a declaração de imposto de renda no final de abril, né? Então, a declaração em si, né, ela ocorre no momento posterior. No caso das prestações de contas eleitorais, o ideal é que a administração da campanha, o registro das arrecadações, o registro dos gastos e os relatórios financeiros, eles ocorram durante o período eleitoral, não posteriormente, né? Exemplo, para arrecadar, o candidato precisa previamente se qualificar no sistema, registrar suas contas eleitorais e emitir os recibos eleitorais. Isso ele só consegue por intermédio do sistema de prestação de contas eleitorais, no módulo cadastro, né? SPCE Cadastro 2016. E por que eu friso, né, a questão do SPCE Cadastro 2016? Porque a Justiça Eleitoral tem 3 módulos, né, relacionados ao SPCE. Tem o SPCE Cadastro, que é utilizado pelo público externo, pelos candidatos e pelos partidos políticos, né, para prestarem contas à Justiça Eleitoral. O módulo envio, que é quando o sujeito leva a prestação de contas final à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral recepciona essas contas, né, conferindo o extrato da prestação de contas, o número de controle, né, e tem o módulo de análise, que é o módulo que só nós praticamente utilizamos, né, que é um módulo no qual o sistema faz uma análise prévia, né, traz o relatório de exame e, com base nesse relatório de exame, é que a gente vai direcionar a análise da prestação de contas. Mas o que é fundamental, então, né, no início da campanha, apresentado o pedido de registro de candidatura, estando disponível o sistema, já é baixar o sistema para poder qualificar o candidato, colocar lá os dados do CNPJ, os dados do título eleitoral, todos os dados do candidato, né, e emitir os recibos eleitorais para que somente assim o candidato possa arrecadar recursos de campanha. Tá? Como o mote é analisar também a questão da prestação de contas do SPCE Cadastro, eu trouxe algumas telas para vocês. Né, clicando ali em candidato, a gente clicaria em novo, ou partido político, né, depender do módulo, candidato ou partido político novo, a gente teria a possibilidade de qualificar o prestador de contas e iniciar uma prestação de contas para, posteriormente, gerar os recibos eleitorais e passar para a questão das arrecadações de campanha. Bom, o artigo 3º da Resolução 23463 de 2015 traz os requisitos prévios para a arrecadação de campanha. Né? Pedido de registro de candidatura, emissão do CNPJ, abertura da conta bancária de campanha e emissão dos recibos eleitorais. Somente depois de cumpridos esses 4 requisitos, de percorrido esse itinerário, de concluídas todas as etapas, é que se pode ter uma arrecadação lícita de campanha. Né? Se o candidato arrecadar antes disso, isso aplica para os candidatos. Se o candidato arrecadar antes disso, a arrecadação será irregular e será analisada pela Justiça Eleitoral, verificada pela Justiça Eleitoral quanto da análise das contas. Né? Então é importante observar todos esses requisitos, percorrer todo esse itinerário para que a arrecadação seja lícita, seja regular.
Com relação aos partidos políticos, né, a arrecadação não tem a questão do pedido de registro de candidatura, o partido já tem o CNPJ e deve ter a conta bancária, né, a conta doações para a campanha aberta, e aí o partido pode arrecadar. A gente vai ver, inclusive, que o partido pode arrecadar hoje. O partido pode arrecadar hoje na conta doações para a campanha e utilizar esses recursos na campanha eleitoral. Porque o partido não está relacionado, não está obrigado ao registro de candidatura para que possa arrecadar. E o partido já pode ter aberta a conta doações para a campanha. Caso o partido não tenha aberto a conta doações para a campanha, aí o partido tem que providenciar a abertura da conta doações para a campanha até 15 de agosto. Tá certo? E, de qualquer forma, o partido pode arrecadar pela conta de outros recursos, que é a conta na qual o partido faz a sua movimentação ordinária, né? Na qual o partido faz todos os seus gastos, os gastos necessários para a sua manutenção. Só que aí tem um probleminha, né? Em tese, somente poderia ser transferido para a conta de campanha e aplicado na campanha os recursos da conta ordinária até o exercício anterior que o partido tenha feito a reserva de caixa e identifique corretamente todos os doadores que compuseram aqueles recursos para demonstrar que são pessoas físicas e aí transfira para a conta doações de campanha para aplicar na campanha eleitoral. Então, a regra para o partido, se quiser arrecadar agora para aplicar na campanha, né, que tenha aberto a conta doações para a campanha, arrecade por meio dessa conta, emita o recibo da prestação de contas anual, né, que é emitido lá no SRA e não é um recibo eleitoral, até que o sistema do SPCE Cadastro esteja disponível. Uma vez disponível o sistema para o público externo, o partido terá condições de emitir o recibo eleitoral. E aí o partido deixa de emitir recibo anual para arrecadar na conta de campanha e aplicar na campanha, e passa a emitir os recibos, né, das prestações de contas eleitorais. Bom, e o pedido de candidatura, a apresentação do pedido de candidatura à Justiça Eleitoral, ele inicia o prazo para a atribuição do CNPJ de campanha ao candidato. Né? E a Justiça Eleitoral, em convênio com a Receita Federal, deve emitir o CNPJ de campanha no prazo de até 3 dias úteis. Né? E por que o CNPJ de campanha é importante? O CNPJ de campanha é importante para separar a pessoa física do candidato da figura do candidato. Para que a movimentação de campanha não se confunda com as movimentações da pessoa física do candidato. Né? E para que os bancos, com base na conta aberta com o CNPJ de campanha, enviem os extratos eletrônicos à Justiça Eleitoral para que sejam realizados todos os cruzamentos de dados para a verificação da arrecadação e dos gastos de campanha. Por isso que o CNPJ é importante, para diferenciar sempre a questão da pessoa física do candidato da questão do candidato em si. Tem que ser fornecido em 3 dias úteis. Como é que o candidato faz para acompanhar, verificar, aonde que ele vai encontrar esse CNPJ? Uma vez apresentado o pedido de registro de candidatura, o candidato deve acompanhar a emissão do CNPJ no site da Receita Federal. A Receita Federal emite o CNPJ em decorrência de um convênio celebrado com a Justiça Eleitoral. Ok. E é importante ficar de olho, porque se não sair nos 3 dias úteis, algum problema aconteceu. E vai ter um aviso do problema lá, para que o candidato corrija aquele problema, aquela pendência, e possa ter a emissão do CNPJ. Qual é a consequência? Enquanto não tem o CNPJ, o candidato não consegue abrir a conta de campanha. Enquanto não abre a conta de campanha, o candidato não pode arrecadar. Né? Então, nesse sentido, o que é importante ficar de olho, o que os candidatos e os partidos devem observar? Devem observar que se o candidato tiver com o CNPJ suspenso, cancelado, com algum problema na sua inscrição no CPF, CPF suspenso, cancelado, irregular, endereço que não bate, CEP que não bate, o CNPJ de campanha não será gerado. E aí o candidato precisa correr atrás para regularizar a pendência. Então, o que é o cenário ideal? Que o partido, no momento de organizar os pedidos de registro de candidatura, verifique se os seus candidatos estão com a inscrição correta perante a Receita Federal. Se o CPF está regular, se não há nenhum problema, nenhuma pendência com relação ao endereço, CEP do endereço, que isso vai repercutir negativamente, se houver, na emissão do CNPJ e vai prejudicar o início da campanha do candidato. Né? Enquanto ele não regularizar a pendência, não sai o CNPJ. Enquanto não sai o CNPJ, ele não pode arrecadar. Deixa eu
E aqui a questão do CNPJ, né? Porque uma vez emitido o CNPJ, nós temos o início do prazo de 10 dias para abertura da conta bancária de campanha, né? Então, o prazo para que o candidato abra a conta bancária específica de campanha, ele se inicia no momento que o CNPJ é emitido. E aí tem-se o prazo de 10 dias para que ele abra a conta bancária de campanha. Lembrando que esse prazo é para as candidaturas. Os partidos têm o prazo de até 15 de agosto de 2016 para providenciarem a abertura das contas de campanha. E aqui é interessante, né, uma outra tela do sistema, que é a tela da qualificação do candidato, né? O sistema permite, né, a primeira tela do sistema, enquanto essa tela não for preenchida, o sistema de prestação de contas eleitorais não libera as demais telas. Não há possibilidade de emissão do recibo eleitoral, por exemplo, enquanto essa tela não for preenchida, e essa tela só pode ser preenchida no momento da obtenção do CNPJ, né? É a qualificação do candidato, onde nós vamos lançar os dados do CPF, título de eleitor, nome do candidato, CNPJ da candidatura, o cargo para o qual o candidato concorre, o seu endereço, os dados do vice, se ele for candidato a prefeito. E é importante ficar de olho aqui em alguns aspectos que são fundamentais para a transmissão posterior dessa prestação de contas. Por quê? O sistema ele faz um primeiro cruzamento com relação ao número do CPF, ao número do título de eleitor e ao número do CNPJ nessa primeira tela. Só que esse cruzamento é exclusivamente para verificar se esses documentos são válidos. Então, o sistema vai verificar se há um CPF válido com aquele número, se há um CNPJ válido com aquele número. Ele não vai verificar se esses dados são do candidato João, do candidato Antônio, ele não faz esse cruzamento, né? E um eventual preenchimento desses dados errado, né, que seja um dado válido, né, que corresponda a um documento registrado na Receita Federal ou na Justiça Eleitoral, mas que não corresponda ao candidato qualificado, vai impedir que essa prestação de contas seja transmitida lá na frente, né? Então, muitas falhas de transmissão podem ser decorrentes de problema na qualificação dos candidatos. Bom, e aqui a questão da abertura da conta de campanha, né? Mencionei para vocês que todo candidato deve abrir conta bancária de campanha. A regra é da abertura da conta de campanha, que o sistema de prestação de contas eleitorais denomina de outros recursos. Então, todos são obrigados a abrir pelo menos essa conta, a conta bancária de campanha, a conta bancária de outros recursos. A conta tem que ser aberta de acordo com o CNPJ da candidatura e não de acordo com o CPF do candidato. Parece brincadeira, né? Até é estranho, mas a gente já teve caso de candidato que foi lá no banco, abriu uma conta com o CPF, né? A conta zerada antes do período durante o período eleitoral, movimentou por aquela conta e depois falou, não, a minha conta é essa aqui. Irregular. A conta tem que ser aberta com o CNPJ de campanha e não com o CPF. O banco não vai enviar para a Justiça Eleitoral o extrato eletrônico de uma conta aberta com o CPF. Né? E não há separação entre a questão do candidato, não houve no caso, né, a separação entre a figura do candidato e a figura da pessoa física que se propôs àquela candidatura. Né? Então, a conta, lembrando, tem que ser aberta sempre com o CNPJ de campanha, a partir do requerimento de abertura de conta eleitoral disponível no site da Justiça Eleitoral. Então, conta doações para a campanha sempre. Por outro lado, temos a conta de movimentação de recursos do fundo partidário. O candidato pode abrir a conta, né, para movimentação de recursos do fundo partidário quando ele se disponha, tem a possibilidade de arrecadar recursos do fundo partidário. Então, a conta para arrecadação de recursos do fundo partidário, ela não é obrigatória. Ela deve ser aberta se houver a arrecadação de recursos do fundo partidário. Tá ok? Obrigatória, portanto, é conta de campanha, conta de outros recursos. Né? Mas havendo a possibilidade de arrecadação de recursos do fundo partidário e havendo a arrecadação de recursos do fundo partidário, essa arrecadação tem que ser feita por meio da conta específica do fundo partidário. Né? Para que seja possível separar os recursos provenientes de outras fontes com os recursos provenientes do fundo partidário. Né? Para que não haja, portanto, nenhum tipo de mistura entre esses dois tipos de recurso, entre essas duas origens de recurso. E é justamente por isso que a legislação veda que sejam transferidos recursos da conta de fundo partidário para a conta de outros recursos, e vice-versa.
né? Então, cada conta bancária tem um tipo de natureza e os recursos não podem ser transferidos entre essas contas bancárias de naturezas distintas. O que pode ocorrer, se vocês verificarem o sistema depois, é que o sistema tem uma abinha lá, uma possibilidade de registrar transferências entre contas, né? Essa possibilidade se refere a possibilidade, porque o candidato pode abrir mais de uma conta de campanha, mais de uma conta de outros recursos, né? Eu já analisei prestações de conta eleitoral que o candidato tinha meia dúzia de contas de campanha, de outros recursos. Nenhuma delas aberta para movimentar recursos do fundo partidário. Ele pode abrir 6, 10, 15, 20? Pode, né? Não há qualquer limitação na legislação, qualquer proibição de abertura de mais de uma conta bancária de outros recursos, né? E pode transferir recursos de uma conta de outro recurso para outra? Pode. De uma conta de doações para campanha, né, como queiram chamar, para outra? Pode. O que ele não pode é transferir recursos de uma dessas contas para a conta de fundo partidário, porque aí as naturezas das contas são distintas, e nem o contrário, transferir recursos da conta de fundo partidário para as demais contas. Aqui, né, a aba do sistema aqui permite o registro das contas de campanha, né? Então, nós vamos lá qualificar a conta de campanha, qual o banco em que a conta foi aberta, a agência, o número da conta, a data de abertura e a fonte de recurso. Na fonte de recurso é justamente isso, nós vamos dizer se a conta foi aberta para movimentação de recursos do fundo partidário ou se a conta foi aberta para movimentação de recursos de campanha. Cuidado, quem for fazer prestação de contas, com relação à data de abertura, para constar a data correta de abertura, né, e não constar nenhuma data anterior a 20/7. Porque até 20/7 a gente não tem as convenções, não tem os pedidos de registro de candidatura, em tese ninguém vai ter CNPJ emitido, né? E o sistema até faz uma crítica. Se nós colocarmos ali uma data de abertura de 15/7 de 2016, o sistema alerta. Olha, data de abertura da conta anterior a 20/7. Confirma. Se o sujeito confirmar, vai ficar registrado dessa forma e possivelmente lá na frente o candidato vai ser diligenciado pela Justiça Eleitoral para justificar por que a conta foi aberta anteriormente ou para justificar a data correta de abertura da conta bancária para trazer a documentação pertinente. Bom, e lembrando, né, que a conta bancária é obrigatória para todas as candidaturas. A resolução atual e a legislação atual, a lei das eleições, não faz mais distinção entre as candidaturas nos municípios pequenos, para os cargos de vereador, e as candidaturas dos demais municípios. Em tese, todo candidato tem que abrir conta bancária de campanha, quer seja candidato a vereador, quer seja candidato a prefeito, né? A única exceção se refere à utilização não, às contas de campanha, à realização de campanhas em municípios onde não haja posto bancário de atendimento nem agência bancária. Não tem nada, não tem nenhuma agência bancária, não tem nenhum posto bancário de atendimento naquele município, aí, né, não é obrigatória a abertura de conta de campanha. Do contrário, a conta de campanha deve ser aberta por todos. E os bancos, né, eles devem acatar o pedido de abertura da conta bancária de campanha até 3 dias e não podem condicioná-la a depósito mínimo e nem a cobrança de taxas. As únicas taxas que podem ser cobradas pelos bancos são as taxas de manutenção comuns a qualquer conta depois que essa conta é aberta, né? Mas não há como condicionar a abertura de conta bancária a nenhuma cobrança prévia de tarifa e nem a depósito mínimo. Em 2008, eu fiz prestação de contas eleitorais do outro lado do balcão. Eu sempre brinco, estava na época da faculdade e tal, e eu morava no interior, fiz uma série de prestações de contas. E tinha banco que não queria abrir conta para candidato de jeito nenhum, por causa da questão de envio de extrato depois, uma série de obrigações perante a Justiça Eleitoral, o banco fugia de abrir conta de candidato, né? Mas o banco não pode se recusar. Apresentado o pedido, tendo lá o protocolo, em 3 dias, o banco deve abrir a conta de campanha. E mais um dado importante, né, é que a movimentação de recursos financeiros fora da conta de campanha, que não tenha transitado pela conta de campanha, causa desaprovação das contas, né? Essa é uma das poucas hipóteses nas quais a legislação é taxativa a respeito da desaprovação das contas. Porque tem outras hipóteses que a legislação fala assim, olha, isso aqui é uma irregularidade grave, isso aqui pode ensejar a desaprovação das contas, quando que as contas são desaprovadas? Quando não é possível verificar a regularidade das contas, e deixa a questão aberta. No caso da utilização de recursos que não tenham transitado pela conta de campanha, a resolução é taxativa.
A legislação é taxativa. Isso era a desaprovação das contas. E acontece bastante, por incrível que pareça, né? Eu já vi casos lá de 2008, voltando em 2008, sem pensar muito nos casos do tribunal, que um candidato tinha lá 20 mil reais declarado no imposto de renda, né, como recursos em espécie, e ele alegou que utilizou esse recurso, 20 mil reais, para pagar combustível de campanha, e que tinha pago em dinheiro. Não transitou pela conta. Não transitou pela conta, causa de desaprovação das contas, o cara teve as contas desaprovadas. Não adianta provar que tinha o dinheiro, que era dinheiro do candidato. Tem que transitar pela conta de campanha para que a Justiça Eleitoral possa fazer a verificação, para que seja emitido o recibo eleitoral, para que seja dada transparência à arrecadação. Do contrário, né, nós temos uma causa de desaprovação das contas. E o que a gente recomenda para as unidades técnicas, né, unidades técnicas pensando na gente, seção de contas eleitorais e nos cartórios que emitem os pareceres nas contas, é que, olha, teve movimentação fora da conta de campanha, não transitou o recurso para a conta de campanha, é causa de desaprovação. Ah, mas e a questão da proporcionalidade e da razoabilidade? Isso a gente deixa a cargo do julgador, né? Infelizmente, ou felizmente, o setor técnico tem que fazer análise técnica, de acordo com os requisitos objetivos que estão no processo. Né? Questões subjetivas e razoabilidade e proporcionalidade compete a quem vai julgar as contas de campanha. Mais um dos requisitos, né, vem a ser a emissão dos recibos eleitorais. Bom, em regra, a emissão do recibo eleitoral ela é obrigatória para todas as arrecadações de campanha. Então, quer a arrecadação seja a arrecadação de recursos financeiros, aquilo que corresponde a dinheiro, um saldo que vai para a conta bancária, ou quer a arrecadação seja de recursos estimáveis, aquilo que não é diretamente dinheiro, que não vai diretamente para a conta bancária, né, mas que tem um valor estimado, é o serviço que alguém presta voluntariamente em favor da candidatura, né, a cessão de um bem móvel ou imóvel que alguém cede temporariamente à candidatura, são recursos estimáveis. Todas essas doações, financeiras ou estimáveis, em regra, devem gerar a emissão de um recibo eleitoral. O recibo eleitoral é o documento oficial para o registro das doações de campanha. E uma novidade interessante do SPCE Cadastro de 2016 é que o recibo eleitoral ele é emitido agora diretamente por intermédio do sistema. Então, o candidato ou partido vai no sistema de prestação de contas eleitorais cadastro, que é esse sistema que a gente vai passando para vocês, e lá imprime a faixa de recibos, gera a faixa de recibos, e imprime essa faixa de recibos ou um recibo, né, sem a necessidade de imprimir num outro sistema. Nas eleições anteriores, teve a eleição anterior que tinha que imprimir, gerar o recibo e imprimir o recibo por meio do SRE, Sistema de Requisição de Recibos Eleitorais, e depois importar os recibos emitidos para a prestação de contas eleitoral. Era muito mais complicado. Agora vai lá, emite, gera o recibo por meio do sistema no qual vai se prestar conta e imprime o recibo eleitoral. Ficou bem mais fácil, né? Então, a obrigatoriedade sempre da emissão dos recibos eleitorais, ainda que os recursos sejam próprios, né? O candidato vai ceder a utilização de um imóvel seu temporariamente para a sua campanha, durante a sua campanha, para abrir um comitê de campanha. O imóvel é do candidato, ele tem que gerar o recibo eleitoral, tem que registrar a doação, né? Para que seja possível trazer transparência à arrecadação, para que seja possível realizar os cruzamentos de dados, para que seja possível verificar limites de gasto, né? Então, ainda que o recurso seja próprio do partido político ou de terceiros, para todas as doações nós temos a figura do recibo eleitoral. Há, na verdade, duas exceções, né? O recibo eleitoral ele não é obrigatório na cessão de bens móveis, de até R$4.000, de valor de até R$4.000 por cedente, né? Então, Michel, eu não posso, né? Mas o João vai ceder um carro para a campanha do Antônio, né? Para que o Antônio utilize temporariamente aquele veículo durante a campanha. E o valor estimado da doação é de R$3.000. Ele pode ceder o veículo para a utilização na campanha por esse período, né? Sem a necessidade de emissão de recibo eleitoral. Tá? E também não é obrigatória a emissão do recibo eleitoral para a utilização conjunta de sedes, né, de comitê de campanha, e para a confecção simultânea, né, para a utilização conjunta de material de publicidade, de material impresso de publicidade de campanha, né?
Isso tem que ser registrado na prestação, só que, aí vem o porém, vamos por partes. Então, não é obrigatória a emissão de recibos eleitorais nessas hipóteses. Mas é importante tomar cuidado com essa questão. Porque, ainda que não seja obrigatória, os gastos eleitorais relacionados àquilo que, eventualmente, um candidato vai doar para o outro, a propaganda conjunta, a sede de campanha, tem que ser declarado na prestação de contas de quem gastou. A doação tem que ser declarada tanto na prestação de contas de quem doou, quanto na prestação de contas de quem recebeu, ou seja, do candidato beneficiado. Da mesma forma, um particular que cede um móvel, um veículo, até R$4.000 para alguém, para um candidato que não está obrigado a emitir recibo eleitoral, esse candidato deve declarar na sua prestação de contas eleitoral a doação. Então, é muito mais fácil, apesar de não ser obrigatório, se emitir o recibo eleitoral. Porque a ausência de emissão do recibo eleitoral pode gerar um problema futuro no controle da conta. E pode gerar um problema futuro na prestação de contas, seja do candidato que doou, seja do candidato que recebeu a doação. Aí gera uma inconsistência, o sistema vai pegar a inconsistência e ambos serão diligenciados. Então, por cautela, quem fará a prestação de contas, a gente recomenda que emita o recibo eleitoral em todas as hipóteses. Por quê? Por mais que o recibo eleitoral não seja obrigatório, nesses casos taxativos e excepcionais, né, a ausência de emissão pode gerar problemas na administração da campanha e na prestação de contas eleitorais. Pode gerar uma bagunça, pode gerar uma divergência de informações, né, e depois uma inconsistência. Né? Por mais que isso não tenha que ser comprovado e não gere a emissão de recibo eleitoral, é o conselho que a gente dá para verificar, para evitar eventuais problemas futuros. Bom, lembrando, né, que os recibos eles são emitidos diretamente pelo SPCE Cadastro. Então, recibos de contas eleitorais são sempre emitidos por intermédio do SPCE Cadastro 2016. Mas eu falei para vocês, agora há pouco, que os partidos podem arrecadar desde já. Na verdade, os partidos sempre podem arrecadar. Né? Os candidatos que estão sujeitos a aguardar o registro da candidatura, a emissão do CNPJ, a abertura da conta de campanha, o partido pode arrecadar. E se o partido pretende arrecadar e aplicar nas contas de campanha, pretende arrecadar agora, para aplicar nas contas de campanha daqui a 2 meses, o que o partido deve fazer? O partido deve emitir o recibo anual por meio do SRA, que é o Sistema de Requisição de Recibos Anuais, disponível no site do TSE, arrecadar pela conta de campanha, doações para a campanha, então o partido tem que ter aberto essa conta doações para a campanha, né? Emite o recibo eleitoral, arrecada por meio da conta doações para a campanha e, posteriormente, pode aplicar esse recurso na conta de campanha. Ok? Pode aplicar tranquilo e tal. O que é preciso? Né? Emitir o recibo anual agora, no momento da arrecadação, e depois, quando o SPCE Cadastro estiver disponível, lançar os recibos anuais emitidos anteriormente e as doações relacionadas àqueles recibos eleitorais para declará-las na prestação de contas. Né? Então, o partido emitiu o recibo eleitoral de final 10, 20, 30 e arrecadou em cada um desses R$10.000 para a conta de campanha, doações para a campanha. E vai utilizar esses recursos na campanha. No momento que abrir o SPCE Cadastro, o que o partido deve fazer? Lançar os recibos de final 10, 20 e 30, nos valores de R$10.000, informando os seus doadores, né, para trazer esse recurso para a prestação de contas e para poder aplicar corretamente esses recursos. No momento em que o SPCE Cadastro estiver disponível, os partidos deixam de emitir recibos anuais para arrecadação para a conta doações para a campanha e aplicação na campanha e passam a emitir os recibos eleitorais diretamente no sistema, né, SPCE Cadastro 2016, para as arrecadações que forem fazer nas contas de campanha para aplicação no pleito. Né? Sempre lembrando, o start para isso é a disponibilização do sistema do SPCE Cadastro 2016. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? E aqui, né, eu trouxe para vocês o sistema para mostrar como os recibos eleitorais eles são emitidos. Né? Então, o recibo eleitoral ele é emitido ali, o candidato vai, no caso do candidato, ele clica à esquerda, recibos eleitorais, emissão de recibos, né, e registra a faixa. Como assim registra a faixa? O prefixo do recibo ele é gerado automaticamente pelo sistema. Porque o prefixo ele é gerado automaticamente pelo sistema de acordo com o número da candidatura, o código do município,
e o código da unidade da federação, né? E até esse P, isso é gerado automaticamente pelo sistema. A faixa final, do 1 ao 100, do 1 ao 1000, do 1 a 2000, essa faixa final ela é gerada pelos candidatos por meio do SPCE cadastro. Então, o candidato coloca ali faixa do 1 ao 100, gravou a faixa de recibos eleitorais e depois ele pode imprimir esses recibos eleitorais. Cumpridos todos esses requisitos, o candidato está habilitado a receber as doações para a campanha. E aqui, eu trouxe para vocês a tela do sistema relacionada às contas das direções partidárias. Lembrando, né, que agora nós não temos mais a figura do comitê financeiro, né? Os comitês financeiros que eram constituídos anteriormente para que as direções partidárias pudessem aplicar na campanha, arrecadar, gastar na campanha, eles foram extintos pela legislação e agora a direção partidária administra as suas contas de campanha diretamente sem a figura do comitê financeiro. E a partir do momento que o sistema estiver disponível, né, aí o partido passa a emitir os recibos eleitorais, o sistema tem um Ezinho ali, emite a faixa dos recibos eleitorais para arrecadar e depois registrar essas arrecadações, e registra ali no A, recibo anual, aqueles recibos decorrentes das contas anuais, recebidos nas contas de campanha, né, o recebimento de recursos na conta de campanha, que o partido for aplicar na eleição. Aqui eu trouxe um modelo de recibo eleitoral, né, para lembrar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, todos os campos do recibo eleitoral, como regra, eles devem ser preenchidos, inclusive a assinatura do doador, né? Infelizmente, não é incomum que a gente receba recibos eleitorais sem assinatura do doador, com falha de preenchimento. Isso pode gerar uma inconsistência que vai repercutir negativamente nas contas do candidato ou partido. Então, o correto é que todos os campos sejam preenchidos, inclusive a assinatura do doador. A assinatura do doador, ela só não é obrigatória no caso das arrecadações pela internet. Porque aí, como não há o contato físico entre o candidato e o doador, né, o próprio sistema emite o recibo eleitoral, disponível na página do candidato, e não há a exigência da assinatura do recibo eleitoral. Ok? Bom, um outro ponto importante é que o recibo ele traz a ressalva para as doações acima do limite, né? A pessoa física ela pode doar até 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao ano da eleição. E o recibo eleitoral traz essa informação e ressalva que a doação de recursos acima desse limite pode gerar a aplicação de multa de 5 a 10 vezes o valor da quantia em excesso. Então está ali consignado no recibo eleitoral. Uma questão importante da atual resolução, da 23463, é que ela trouxe uma evolução jurisprudencial já no seu bojo, né? Porque antes, o que acontecia? O sujeito era isento de declarar imposto de renda, porque ele não tinha renda suficiente para declarar, e ele doava para a campanha. Aí ele doava para a campanha, a Justiça Eleitoral emitia o relatório das doações, de todas as doações para a Receita Federal, a Receita Federal fazia o cruzamento de dados e falava, opa, o sujeito não pode doar. Ele teve renda zero, ele não pode doar nada. Então, o cara doou R$100, às vezes apontava lá como doação acima do limite. Porque não considerava-se o limite de isenção do imposto de renda, né? E aí, né, essa informação, depois do cruzamento da Receita, era transmitida para o Ministério Público. Como não pode ocorrer a quebra do sigilo bancário, senão por meio da ação judicial, da representação, o Ministério Público, às vezes, entrava com várias representações por doação acima do limite, para verificar lá na frente que o sujeito era isento. E que, se fosse considerado o limite de isenção, 10% sobre o limite de isenção, não deveria ter sido ajuizada aquela representação. E a doação não teria sido acima do limite. Gente, aconteceu muito disso, né? Eu conheço uma pessoa que é membro do Ministério Público, ela entrou com 31 ações dessa, porque a Receita mandou a comunicação, aí teve a orientação, né, da Procuradoria Regional Eleitoral de que entrasse com todas as representações, porque tinha que quebrar o sigilo para verificar o que tinha acontecido, e lá na frente se verificava o quê? Que o doador era isento, e que ele não tinha declarado imposto de renda, e se considerou que ele teve renda zero, e que por isso ele teria excedido o limite. Aí fazia-se a conta com relação ao limite de isento, e ele ficava que não, olha, de acordo com o limite de isento, ele podia ter doado R$3.000, R$2.800. Então não foi uma doação acima do limite. E a jurisprudência estava caminhando nesse sentido, para reconhecer o que? Olha, quem é isento pode doar 10% do limite da isenção para o imposto de renda. E a partir disso, né, de vários julgados das cortes eleitorais nesse sentido, a resolução 23463 de 2015 trouxe agora expressamente que
As pessoas que não declararam imposto de renda, por serem isentas, podem doar até 10% do limite de isenção de imposto de renda. Então agora está tranquilo, porque está previsto na legislação, não vai gerar mais nenhum tipo de discussão. Antes você tinha que entrar, o Ministério Público entrava com a representação, a pessoa tinha que se defender, e isso gerava uma celeuma grande. Bom, fontes de arrecadação, né? Quais são as nossas fontes de arrecadação atualmente? Daqui a pouquinho a gente já faz um intervalo, pessoal. Tá? Vou só falar das fontes de arrecadação e a gente abre para o intervalo, depois a gente abre para a pergunta de novo. Bom, em primeiro lugar, recursos próprios do candidato, né? Nós temos aí previsto na resolução o recurso próprio do candidato, doações de pessoas físicas, doações de outros partidos ou candidatos, comercialização de bens, serviços ou realização de eventos, recursos próprios do partido e receitas decorrentes de aplicação financeira. Alguns aspectos aqui, só para a gente começar a pensar nessas fontes de arrecadação. Então, da onde pode vir os recursos para a campanha? Lembrando, né, no caso dos recursos próprios, que o candidato deve obrigatoriamente declarar na sua prestação de contas e emitir o recibo eleitoral. Tá? Eu sempre friso isso, porque em 2008 teve uma prestação de contas que eu fiz, inclusive, e na época eu não me atentei para isso, de uma cessão de bem imóvel do candidato para ele próprio, né? Tinha uma discussão, não tinha muita jurisprudência a respeito do assunto, agora já está consolidado. Ainda que qualquer bem próprio do candidato ou recurso financeiro próprio do candidato enseja a emissão do recibo eleitoral e a declaração da doação na prestação de contas. Ok? Doações de pessoas físicas. Lembrando, né, pessoas jurídicas não podem mais doar, são consideradas fontes vedadas e não podem doar nem para a campanha eleitoral e nem para as contas anuais dos partidos políticos. Ok? Doações de outros partidos ou candidatos. Então, um candidato pode doar para outro, né? Isso é tranquilo. Um candidato pode doar para outro o quê? Recursos financeiros ou estimáveis. Um partido pode doar para outro, um partido pode doar para outros candidatos, sempre com a obrigatoriedade de emissão dos recibos eleitorais. A resolução fala ainda em fontes de arrecadação, comercialização de bens, serviços ou realização de eventos. A gente vai ver, quando tratar desse aspecto, que, na verdade, são a comercialização de bens, realização de eventos, ou a comercialização de serviços vão ser adquiridas por pessoas físicas. Então, na realidade, as fontes de arrecadação aqui são, novamente, as pessoas físicas, sempre ensejando a obrigatoriedade da emissão do recibo eleitoral. Recursos próprios do partido. O partido pode ter lá recursos do fundo partidário de ano anterior, o partido pode ter contribuições dos seus filiados. Né? Como é que utiliza na campanha? Está na conta de outros recursos. Faz a reserva de caixa, demonstra que veio de pessoas físicas ou do fundo partidário. Né? No caso do fundo partidário, vai estar na conta de fundo partidário. No caso de pessoas físicas, faz a reserva de caixa, demonstra que foi proveniente de pessoas físicas e transfere da conta de outros recursos para a conta doações para a campanha, caso ainda não esteja na conta doações para a campanha. Recursos decorrentes de aplicação financeira. Candidato ou partido podem ter lá um recurso financeiro que tenham arrecadado e, por algum motivo, podem perceber que só vão utilizar aquele recurso ao final da campanha, né? Próximo do término da campanha para pagar algum gasto. Nesse caso, candidato ou partido, eles podem aplicar o recurso, realizar uma aplicação financeira, né, para que esse recurso traga algum retorno financeiro e a remuneração da aplicação, o rendimento auferido com a aplicação pode ser aplicado na conta de campanha. Pode ser aplicado na campanha. Nesse caso, a receita decorrente da aplicação financeira ela tem a mesma natureza do recurso aplicado. Né? E isso não enseja a emissão do recibo eleitoral. O recibo eleitoral foi emitido no momento da arrecadação primeira, que trouxe o dinheiro para a conta bancária. A aplicação financeira depois não enseja a emissão do recibo eleitoral. Tem que ser declarado na prestação de contas, pois não? Sim. Boa pergunta. O colega pergunta, né, se os outros partidos eles podem fazer doações e se isso não caracterizaria a doação de pessoa jurídica. Né? Só vai ser lícita o registro de uma doação com CNPJ, no caso de uma direção partidária para outro partido ou para outro candidato, nessas situações, quando o recurso seja proveniente de partidos políticos. O partido tem o CNPJ e tal.
Pessoas jurídicas, quando a gente pensa em fontes vedadas, né, a gente exclui do conceito de pessoas jurídicas para fins de fonte vedada os partidos políticos. O partido pode aplicar na campanha, o partido, né, é um protagonista da campanha e aplica na campanha. O que deve ficar claro nas movimentações do partido para aplicação na campanha, né, que os recursos que o partido está aplicando na campanha ou são provenientes do fundo partidário, né, porque aí não são provenientes de pessoas jurídicas, ou que são provenientes de pessoas físicas, no caso, contribuições dos seus filiados, contribuições de terceiros, isso tem que ficar claro, né, e demonstrado na prestação de contas para que não se caracterize doações de pessoas jurídicas, né. Em regra, o partido não tem renda própria, a não ser que o partido tenha uma sede e alugue, né, aquele imóvel, mas em regra o partido não tem sede, não tem renda própria e doa a partir de contribuições de pessoas físicas ou do fundo partidário, né? E aí tem que demonstrar quem é o doador originário, quem foi a pessoa física que doou aquele recurso para o partido para possibilitar o partido fazer a doação. Ok? Certo. Bom, a colega pergunta se um depósito, uma transferência diretamente na conta não seria obrigatória a assinatura do recibo. E, em regra, o recibo eleitoral ele deve ser emitido sempre. Por exemplo, se for um depósito identificado, pode ocorrer arrecadação de valor inferior a R$ 1.064,10 por meio de depósito identificado. Nesse caso, né, no caso do depósito identificado, acho que o correto é a assinatura do recibo. O que se admite, eventualmente, é que se tiver claro, se constar o CPF do doador no extrato da conta bancária e seja feita por transferência bancária, TED, DOC, eventualmente pode ser aceito. Mas o correto é que o recibo eleitoral seja sempre assinado. Ok? Aqui, seguindo, né, com a questão das doações, aproveitando aquilo que a colega falou com relação à forma como as doações são realizadas, né? Lembrando das doações financeiras e das doações estimáveis, se a doação for de recurso financeiro, né, doação de recurso financeiro tem que ser feita por meio de transação bancária, que identifique obrigatoriamente o CPF do doador ou o CNPJ se o doador for candidato, né? E no caso de doações superiores a R$ 1.064,10, que é o valor correspondente a 1.000 FIIs, a doação tem que ser feita por intermédio de DOC ou TED, obrigatoriamente por meio de DOC ou TED. Aí tem a questão da identificação do CPF, né, como sai da conta do doador, e aí não se tem dúvida de que saiu da conta do doador, estando identificado corretamente no extrato, não seria obrigatória a questão da assinatura do recibo. Mas o que é importante ficar de olho, às vezes o banco comete uma falha. Nem sempre o extrato do banco consta o CNPJ ou o CPF do doador, né? CNPJ no caso do partido, CPF no caso da pessoa física. Então, por isso, a questão da assinatura do recibo para poder se comprovar a doação. Porque se houver uma falha bancária, né, no registro do CPF de quem fez a doação, né, o candidato ou o partido ficam aí numa situação complicada. E a questão do doador originário, né? Toda doação financeira para a campanha deve trazer informação do doador originário, né? Quem é o doador originário? O doador originário é a pessoa física que inicialmente doou o recurso para o candidato ou partido, né? Ressalvadas as doações provenientes do fundo partidário, porque aí o recurso veio do fundo partidário, né? Todas as doações financeiras devem conter a informação do doador originário, tá? E o doador originário, ele não pode ser a figura de outro candidato, né? Às vezes a gente pega algumas prestações de contas eleitorais e consta lá que o doador originário teria sido a pessoa do candidato. Por exemplo, o candidato Antônio doou para o José. E aí consta no recibo eleitoral e é informado na prestação de contas que quem doou foi o candidato, com o CNPJ da candidatura, sem menção ao CPF, sem estar assinado. Nesse caso, a doação foi irregular. A pessoa física do candidato pode doar, para outros candidatos, inclusive, desde que observe o depósito em conta, a emissão do recibo eleitoral, mas aí se submete também ao percentual de 10%, né? E isso precisa ficar corretamente declarado para que não se caracterize doador originário irregular. E o doador originário irregular, se for informado outro candidato, outro partido, ou se não for informado, gera aquilo que se chama de recurso de origem não identificada. Quem não foi identificada é a pessoa física que inicialmente doou o recurso, né? E, via de regra, gera a obrigatoriedade de recolhimento do valor do recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional. Tá ok? Bom, volta para mim, Fred, por favor. Com relação ainda aos recursos, né, às espécies de recursos,
No caso dos recursos estimáveis, né, que são aqueles recursos que não são dinheiro propriamente dito, que não integram o saldo da conta bancária de campanha, né, que são um bem cedido, a prestação de um serviço, é importante, é exigido que o bem cedido seja de propriedade do doador, que o serviço prestado seja prestado diretamente pelo doador, e que no caso do candidato, se ele for doar um bem estimável para a sua campanha, que esse bem integre o seu patrimônio anteriormente ao pedido de registro de candidatura, tá? Para que seja possível verificar que, de fato, ele tinha a disponibilidade daquele bem. Pode passar. Bom, recursos do próprio candidato. Quais são os limites para a doação de recursos do próprio candidato? Se o candidato doar para a sua própria campanha, então o candidato pessoa física vai doar para a sua própria campanha. Nesse caso, o limite de doação não é o limite de 10%. Nesse caso, o limite de doação é o limite de gastos estabelecido para a candidatura. Então, foi estabelecido para a candidatura o limite de R$100 mil, R$1 milhão, e o candidato tem recursos para fazer aquela doação, ele pode fazer a doação até o limite de gastos estabelecido para a sua candidatura. Né? Aqui tem um pequeno problema. O candidato pode ser diligenciado posteriormente para comprovar que tinha disponibilidade daquele recurso. Né? E aí vai ter que apresentar a documentação de que, de fato, tinha disponibilidade daquele recurso, que aquele recurso estava registrado no seu imposto de renda, de que forma que ele recebeu, para que a possibilidade de doação pelo próprio candidato não seja utilizada para esquentar dinheiro de fontes vedadas ou até de pessoas que não pretendam aparecer. E o candidato também pode aplicar como recursos próprios empréstimos financeiros. Então, o candidato pode ir numa instituição bancária, reconhecida pelo Banco Central, registrada perante o Banco Central, e solicitar um empréstimo bancário para aplicar na sua conta de campanha. Só que aí nós temos algumas exigências. Né? Primeiro, ou o empréstimo tem que estar caucionado por um bem integrante do patrimônio do candidato anteriormente ao pedido de registro de candidatura, ou o empréstimo tem que ser compatível com a possibilidade de pagamento e com a capacidade econômica do candidato. Em ambos os casos, né, havendo a utilização de empréstimos, a Justiça Eleitoral pode solicitar, determinar o candidato por meio de diligência que esclareça, né, da onde veio, se de fato tinha a possibilidade de caucionar aquele empréstimo, se aquele empréstimo correspondia à sua capacidade econômica para a realização do pagamento do empréstimo. Tá? Pode passar. Com relação às pessoas físicas, elas podem doar até 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior, como nós já mencionamos. Lembrando que, no caso de pessoas isentas, o limite de 10% é aplicado sobre o limite de isenção para a declaração de imposto de renda. A exceção que se tem ao limite de 10% se refere à cessão de bens móveis ou imóveis para utilização na campanha. Então, o sujeito doa, cede, vamos pensar em cessão, porque a cessão é o termo mais correto aqui. O sujeito cede a utilização de um automóvel para a campanha. O sujeito cede a utilização de um imóvel seu para a campanha. Nesse caso, o limite não seria de 10%, seria de R$80 mil. Né? É uma exceção. É uma exceção de que forma? Se o valor de R$80 mil for superior aos 10%, aplica-se os R$80 mil, que é um critério mais benéfico. Do contrário, aplica-se os 10% para se aferir o limite de doação. Lembrando, né, que a doação acima do limite legal pode gerar aplicação de multa de 5 a 10 vezes o valor da quantia em excesso, e que isso vai ser verificado posteriormente à eleição. A Justiça Eleitoral remete os dados do financiamento de campanha à Receita Federal, a Receita faz os cruzamentos, apura eventuais doações acima do limite legal e remete para o Ministério Público o relatório das doações verificadas acima do limite legal. Nesse caso, o Ministério Público costuma ingressar com representações por doação acima do limite legal no cartório de domicílio da pessoa. Então, vai ser no cartório de domicílio do eleitor, do doador, e não no cartório, necessariamente no cartório em que ocorreu o registro de candidatura ou a prestação de contas eleitoral. Aqui o recibo, novamente, nós já vimos, né, podemos passar. Arrecadação, doações de outros partidos ou candidaturas. Né? Lembrando que sempre há obrigatoriedade da emissão do recibo eleitoral, não há o limite de 10%. Então, a partir do momento que o candidato
tem recursos de campanha, ou que o partido tem recursos de campanha, nós não temos, para a transferência desses recursos entre candidaturas ou entre partidos, o limite de 10% do faturamento auferido no ano anterior. E aqui uma questão um pouquinho polêmica, que tem gerado algumas discussões, no sentido, será que o partido pode doar combustíveis para as campanhas? Né? Esses dias a gente teve uma discussão, porque a atual resolução fala que o partido pode doar bens e serviços próprios. Né? Bens e serviços próprios, será que combustível é bem e serviço próprio? Aí é uma primeira discussão, né? Tem gente que fala assim, olha, bem próprio, não, combustível não pode ser bem próprio. Ah, não, combustível pode ser bem próprio, aquilo que o partido adquire, tem a posse e depois transfere. Então eu estou condicionando uma doação do partido ao partido ter a posse de um bem, né? E estou estimulando o caixa 2 de campanha, será que é por aí? Então o ideal é o seguinte, o partido pode doar tudo aquilo que seja gasto eleitoral. Né? Nós vamos lá no rol dos gastos eleitorais previsto na Lei das Eleições, artigo 29, que é gasto eleitoral, o combustível está lá. Se pode, o partido pode gastar, pode adquirir, o partido pode, em regra, doar combustíveis aos seus candidatos. Né? Do contrário, né, sendo um gasto eleitoral, é um contrassenso não admitir que seja doado. E não tem porquê, olha, tem que ter a posse para poder doar. Então, a questão da tradição e da posse é que determina o que vai poder doar. O Instituto do Direito Civil determinando aquilo que vai poder doar. Não, sendo gasto eleitoral, né, gasto de natureza eleitoral, dentro do rol taxativo do que é gasto eleitoral, pode ser doado pelo partido às candidaturas. Até para não se estimular prática de caixa 2 de campanha por meio de doações de combustível. Né? Pessoa jurídica não pode mais doar, posto de combustível não vai poder doar. Se eu limito também o partido não pode doar, né? Qual será o resultado prático disso e quanto e de que maneira isso vai repercutir negativamente sobre a transparência dos gastos eleitorais. E aqui, um tema bastante interessante, eu acho um dos temas mais interessantes da resolução, que é relacionado à questão da comercialização de eventos, realização de eventos, comercialização de bens ou serviços. Né? Os candidatos e os partidos eles podem realizar eventos, né, para arrecadar recursos para a campanha. Como requisitos, nós temos a exigência de que o evento seja comunicado à Justiça Eleitoral com no mínimo 5 dias úteis de antecedência, para que a Justiça Eleitoral possa fiscalizar o evento. E os candidatos devem deixar à disposição da Justiça Eleitoral toda a documentação relacionada aos gastos do evento, à arrecadação do evento, para que seja possível aferir toda a movimentação financeira relacionada ao evento e o lucro que aquele evento deu, né, a receita que será aplicada na campanha. O que é importante a gente ficar de olho com relação à realização de evento? E por isso que eu acho bastante interessante a questão do evento. Que evento deve ser remunerado por pessoas físicas. Todo evento, a comercialização de um convite, a venda de um bem no evento, ensejam a emissão de um recibo eleitoral. Então, para cada convite recebido, para cada doação recebida, né, no evento, há a emissão de um recibo eleitoral para uma pessoa física. O sistema nem habilita que qualquer pessoa jurídica doe para o evento, incluindo os partidos. Então, partido não pode doar para os eventos. Partido não pode comprar convite no evento. Por quê? Qual a lógica por trás disso? O candidato promove um evento de candidatura, um jantar arrecadatório, e comparecem lá 500 pessoas. O partido comprou todos os convites e doou todos os convites. A gente poderia ter aí caracterizado uma eventual vantagem indevida ao eleitor. E justamente para evitar esse tipo de prática, né, o sistema é fechado e sequer permite que seja registrada doação de partido político por intermédio de evento a candidato. Né? Então, em tese, partido não pode comprar convites para eventos. E uma outra questão que está por trás disso decorre do fato de que o partido pode doar para o candidato de qualquer forma. O partido não necessita comprar um convite do jantar para doar. O partido pretende doar um recurso financeiro para o candidato, ele doa. Emite-se o recibo eleitoral e ponto. Então, o partido quer contribuir para o evento, não pode comprar convite? Não pode. Mas ele pode ajudar o candidato, pode destinar um recurso financeiro ao candidato, não atrelado ao evento, não atrelado à compra do convite. Né? E o candidato pode, inclusive, aplicar aqueles recursos, né, no próprio evento. Lembrando que todo o valor decorrente dos eventos, né, deve ser depositado na conta de campanha, antes da sua utilização. Né? E é aí que nós vamos ter a possibilidade de fazer o controle dos gastos com o evento,
né, a partir da documentação apresentada dos gastos declarados e da arrecadação com o evento e de quanto sobrou. Né? Da mesma forma, se o candidato realiza a venda de um bem, em quais situações o candidato pode vender um bem? O candidato recebeu um bem de terceiro. O terceiro não cedeu o bem para ele, o terceiro doou. O terceiro doou um carro para o candidato. Aí o candidato fala, não, vou vender esse bem. Aí ele recebeu a doação, registrou a doação na prestação de conta, ele consegue vender o bem. Ele transferiu um bem próprio para a sua campanha, um bem móvel ou imóvel. Registrou a doação no sistema. Ele também consegue vender esse bem por intermédio do evento. Mas ele só consegue vender aquilo que efetivamente tem ingressado na sua prestação de contas. Se ele não registrar a doação do veículo na prestação de contas, seja tendo ele doado ou tendo terceiro doado, ele não consegue registrar depois a venda do bem por intermédio do evento. Né? E aí nós teremos um problema relacionado tanto à arrecadação do bem móvel, por exemplo, vendido, e depois com relação à própria venda do bem que não foi declarada. Então, o correto é, primeiro declara o recebimento do bem que vai ser vendido, né, porque é recurso, sujeito à emissão do recibo eleitoral, e depois realiza a venda e declara a venda do bem também. Bom, aqui com relação à doação de recursos próprios do partido, né, como a gente já comentou, o partido pode doar recursos do fundo partidário, recursos próprios, né, que estejam presentes nas suas contas ordinárias e depois transferidos para a conta de campanha, né, desde que esses recursos sejam provenientes de fundo partidário ou doações de pessoas físicas, contribuições de filiados e receita decorrente da realização de evento. Né? O partido pode, inclusive, realizar evento agora. O partido sempre pode realizar evento, né? Desde que tome as cautelas necessárias para emitir o recibo anual, para deixar claro que aquele evento foi custeado com recursos de pessoas físicas, né? E que registre posteriormente o valor transferido para as contas de campanha e para aplicação em campanha. Pode passar para ele. Bom, aqui a questão das receitas decorrentes de aplicação financeira, né, que nós já comentamos, que não se submetem à emissão do recibo eleitoral. A emissão do recibo eleitoral ocorre no momento que o recurso financeiro é recebido. Né? Depois que ele é aplicado, ele tem a mesma natureza do recurso recebido, né, e o rendimento financeiro não se submete à emissão dos recibos eleitorais. E aqui, outro tema bastante interessante, né, que é referente à arrecadação de recursos pela internet. Então, o candidato pode arrecadar recursos pela internet, partido também. Né, os doadores serão pessoas físicas, lembrando, né, sempre pessoas físicas aqui no caso. Né, e quais são os requisitos para que isso seja possível? O candidato deve disponibilizar a possibilidade de arrecadação, o mecanismo de arrecadação no seu site próprio, ou o partido no seu site próprio. As transações serão captadas por meio de cartão de débito ou crédito, em regra. Né? Então, ele vai ter que ter um acordo aí com uma instituição financeira para fazer, uma instituição que administra o cartão de crédito ou débito para fazer os pagamentos. E o sistema dele, candidato, presente no seu site de campanha, o sistema deve emitir um recibo eleitoral para cada doação realizada. A responsabilidade pela emissão do recibo eleitoral é do candidato. Então, o mecanismo presente na página do candidato ou na página do partido é que deve ter condições de receber a doação, registrar a doação e emitir simultaneamente um recibo eleitoral para cada doação recebida, não sendo exigido, nesse caso, a assinatura do recibo eleitoral. Né? Mas não pode haver, em regra, intermediação entre a emissão do recibo eleitoral pelo candidato, pelo site do candidato, e terceiro, entre o doador e o candidato, ter a figura de um terceiro que seja responsável pela emissão do recibo. A responsabilidade da emissão do recibo é sempre do partido ou candidato. Né? Além disso, tem um outro requisito importante, que o titular, o doador, tem que ser a figura do titular do cartão de crédito ou débito. Né? Então, sempre o doador tem que ser a figura do titular do cartão de crédito ou débito. Eu não posso pegar o cartão de crédito da minha mulher e tentar fazer uma doação no meu nome, né, que, em tese, isso será irregular. E um outro ponto, né, que há necessidade de que os partidos e os candidatos tenham cuidado com a documentação referente ao contrato que o partido ou o candidato fazem com a instituição financeira que vai administrar o pagamento por meio do cartão de crédito ou débito. Né? Então, isso tem que ser registrado em contrato,
o contrato tem que estar disponível, porque fatalmente, né, é muito comum que a Justiça Eleitoral solicite o contrato em diligência para verificar a regularidade da arrecadação, para verificar a regularidade do pagamento realizado para a empresa em decorrência da prestação desse tipo de serviço. E é interessante que, acompanhando essa evolução da questão da arrecadação por internet, né, o sistema, o SPCE Cadastro, ele traz um módulo específico para a importação dos relatórios emitidos pelas empresas que administram o cartão de crédito ou débito para o sistema, né? Então, as empresas que fizerem esse tipo de serviço dentro do layout estabelecido pela Justiça Eleitoral, né, possibilitarão aos candidatos que as tenham contratado que depois façam a importação dos dados diretamente ao sistema. Vai facilitar bastante a prestação de contas desse tipo de arrecadação. Aqui são algumas telas do sistema, né, para a gente fechar esse bloco, só para a gente ver algumas hipóteses de registro de doação, né? Então, uma vez emitido o recibo, logo ali abaixo, receitas, nós temos a aba de doações recebidas, né? Selecionamos o tipo de doação. Olha, qual tipo? Foi recurso próprio, recurso do partido político, recurso de outros candidatos. Uma vez selecionado, vamos preenchendo os dados, né? O prefixo do recibo eleitoral já é selecionado pelo sistema, o número do recibo, a data da doação, valor. Depois, espécie de recurso. Na espécie de recurso é onde nós temos condições de declarar, olha, foi por transferência, foi por TED, DOC, por cheque, é um recurso estimado. Sendo recurso estimado, o sistema vai abrir uma nova aba para que a gente detalhe o bem estimado. É importante ficar de olho com o detalhamento do bem estimado, para que o detalhamento seja correto, para que seja possível verificar qual foi o bem cedido, né, ou doado, para verificar a compatibilidade do valor da doação atribuída com os preços de mercado. Pode passar? E aqui, né, eu trouxe para vocês um exemplo de doação de partido político. Para toda doação de partido político, quando nós preenchemos ali recursos de partido político, né, há a questão do doador originário, né? Mas lembrando que a obrigatoriedade, o que não pode deixar de faltar, é a declaração do doador originário nas doações financeiras. Então, nos recursos financeiros, sempre deve ser informado o doador originário. Com relação à arrecadação de recursos estimáveis, aí a questão não caracteriza recurso de origem não identificada. O que caracteriza recurso de origem não identificada é o recebimento de recurso de origem financeira de pessoas do partido, né, cujas pessoas físicas, doadoras originárias, não tenham sido informadas. E aqui é o campo, né, para qualificar o doador originário. O sistema só pede os dados do CPF, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa física, dados do CPF e nome da pessoa física. Aqui, eu trouxe para vocês as telas do sistema para a gente gravar uma eventual registrar a realização de evento, né? Primeira coisa importante, preencher os dados do evento, nome do evento, data de realização, local. Na sequência, já grava. Somente depois de ter preenchido esses dados, gravar, é que nós temos condições de preencher os dados das despesas do evento, lançar os dados da despesa e lançar os dados da arrecadação do evento. E para selecionar o evento, nós vamos na lupinha lá em cima, né, no pesquisar à direita, procuramos o nome do evento e selecionamos. Agora aqui tem um ponto importante com relação ao evento, que nós não conseguimos registrar a despesa diretamente lá no evento. Quando clicamos no evento, pesquisamos o evento. Há necessidade de registrar a despesa à esquerda, ali na aba de despesas. Então, a gente registra a despesa, né, como eventos de promoção de candidatura, pode seguir. Registra a despesa, descreve a despesa, como despesa com evento de candidatura, os dados de pagamento, né, e depois a gente volta aqui para o evento, seleciona o evento novamente, é meio complicadinho. Seleciona o evento novamente e vai em selecionar despesa ali embaixo. E na sequência aparece essa tela com esses filtros, a gente procura pelo filtro eventos para promoção de candidatura e seleciona a despesa para gravar como despesa relacionada ao evento. Pode passar. Com relação aí já estaria gravado. Pode passar. Com relação às doações recebidas, é mais simples. O candidato já vai diretamente na página do evento, lançar doação e lança, né, uma doação para cada convite vendido, para cada recibo eleitoral emitido, registra a doação diretamente na página da realização do evento.
né? Desse jeitinho aqui, como a gente já viu, né? Preenchendo todos os campos do recibo eleitoral, dados do pagamento e salva a receita. E aqui a aba de alienação de bens, né? Lembrando, para alienação de bens, o bem tem que ter sido previamente arrecadado pelo partido ou pelo candidato, e aí há a possibilidade de alienação do bem. Clicando ali em alienar bem embaixo, pode ser, o sistema vai selecionar aqueles bens que o partido ou o candidato tenha arrecadado, somente aqueles, né? E de acordo com os dados registrados, a gente consegue selecionar o bem e registrar a venda do bem, né? Informar o valor pelo qual o bem foi vendido, que aí dá para ver eventual superávit, qual o recibo eleitoral, lembrando que a venda do bem se sujeita à emissão do recibo eleitoral. Então, em tese, o partido também não pode comprar o bem. Quem pode comprar o bem é somente uma pessoa física. São essas as restrições para o financiamento de partido a candidato, né? Compra de convite do evento e compra do bem alienado pelo candidato. E aqui, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, a data limite para arrecadação. Então, os candidatos e os partidos eles podem arrecadar até a data da eleição. Eleição em primeiro turno, arrecadação até 2/10/2016. Eleição para aqueles que concorrem ao segundo turno, a possibilidade de arrecadação até 30/10/2016. Essa é a regra. Qual seria a exceção? A exceção no caso do candidato ou partido que tem débito de campanha, né, que tem dívida de campanha, que ainda não pagou tudo, e antes da apresentação das contas da Justiça Eleitoral, da data para a apresentação das contas da Justiça Eleitoral, podem continuar arrecadando para a quitação daquelas despesas contraídas anteriormente. Depois, uma vez apresentadas as contas de campanha, aí, se restar débito, se sobrar débito, o débito tem que ser assumido pela direção partidária, né, com autorização da direção nacional, cumpridos todos os requisitos da legislação. Aqui eu trouxe um slide de fontes vedadas, né, que traz uma comparação entre as fontes vedadas previstas na Lei das Eleições e na Resolução 23463 de 2015. Então, são fontes vedadas às pessoas jurídicas, em decorrência da ADI 4650, né, recursos de origem estrangeira, para que não haja nenhum tipo de interferência de organismos de origem estrangeira nos pleitos aqui no Brasil. Depois, a resolução fala em pessoa física que exerce atividade comercial decorrente de concessão ou permissão física, permissão pública. Aqui eu acho que houve uma tecnia, né? Porque pessoa física não pode ser concessionária de serviço público. Concessionária de serviço público necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica, né? Mas, em tese, a gente tem que ler, então, como pessoa física que exerça atividade decorrente de permissão pública, né? Permissão de serviço público. Órgão da administração direta ou indireta, né, ou fundação mantidas com recursos provenientes do poder público, né? Então, integrou a administração pública, direta ou indireta, centralizada ou descentralizada, não pode doar recursos para a campanha. Novamente, a questão de concessionário ou permissionário de serviço público, né? Recebeu qualquer tipo de delegação da administração pública para prestar serviços públicos, seja por intermédio de concessão ou de permissão de serviços públicos, não pode doar para as campanhas, né? Entidade de direito privado que receba contribuição compulsória em virtude de lei. Então, tem um diploma legal que estabelece que uma determinada entidade receba contribuições compulsórias, ela não pode doar, para que isso não seja utilizado como meio de irrigar campanhas, né? Isso entraria... Quase todo mundo aqui acaba entrando no conceito de pessoa jurídica atualmente, né? Entidade de utilidade pública, né? Então, recebeu a qualificação como utilidade pública, recebeu o título de utilidade pública, também não pode doar, seria uma pessoa jurídica. Entidade de classe ou sindical, novamente, pessoa jurídica, né? Entidades beneficentes ou religiosas, para que não haja nenhum tipo de interferência dessas entidades no processo eleitoral, no financiamento, né? E para que os benefícios legais que elas tenham decorrentes de isenções tributárias não sejam revertidas a campanhas partidárias ou de candidatos. Entidades esportivas, e ali a gente termina com ONGs, que agora são as organizações da sociedade civil, né? As OSCs, desde a Lei 13.019/2014, né? E as OCIPs, né? As OCIPs, e faltaria aí no conceito falar também de OS, né? Das organizações sociais, né? OCIPs e OS, que teriam recebido aí essa qualificação do poder público, não poderiam doar para as campanhas, são fontes vedadas de arrecadação. Se houver o recebimento de recursos de fonte vedada,
né, de fonte que não poderia doar, não sendo devolvido o dinheiro à fonte vedada, o recurso não pode ser utilizado. Ponto número 1. Não pode ser utilizado. O que acontece é que, às vezes, o candidato tem que tomar cuidado com esse tipo de recebimento de recursos, porque, às vezes, o candidato recebe lá R$5.000 de alguém, né, e ele não tinha nada na conta de campanha. Recebeu R$5.000. Entrou um cheque, gastou os 5 mil, vai devolver depois? Em tese, ele utilizou o dinheiro. Né? Utilizou o recurso de fonte vedada. Ele vai devolver depois, mas ele teve uma irregularidade. Então tem que controlar bem, porque recebeu o recurso de fonte vedada, tem que imediatamente não aplicar o recurso, né, e devolver o recurso ao doador. Se não for possível devolver o recurso ao doador, gera a GRU e transfere o recurso para o Tesouro Nacional antes da utilização. Se o saldo ficar menor do que estava, ficar menor do que o valor doado indevidamente pela fonte vedada, vai caracterizar a utilização e isso pode repercutir negativamente nas contas do candidato ou direção partidária. Bom, vamos fazer um intervalo, pessoal? Tudo bem até aqui? De quanto tempo vocês têm feito o intervalo? 10, 15 minutos? Isso. Então vamos fazer um intervalinho de 10, 15 minutos e a gente já retoma, tá ok? Pessoal, não esqueçam de assinar a lista, tá? E relembrando que a nossa aula de encerramento é na próxima quinta-feira, com o corregedor do Tribunal de Contas do município, professor mestre João Antônio da Silva Filho. Obrigado.